Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, todo mundo achou? Sempre reitero, temos aqui a nossa projeção, porém, é importante que você leia na sua Bíblia, saiba manusear a Bíblia. E se você quiser anotar, seja em papel, seja no celular, durante a mensagem, eu não tenho grilo nenhum em você mexer no celular durante a mensagem. Fique à vontade, desde que seja para tomar nota, fazer algum apontamento, quem sabe até um acréscimo que você não ouviu o pregador fazer, mas que Deus soprou no seu coração. É importante, é interessante isso. Fique à vontade em nome de Jesus, tá bom? Gente, antes de lermos a palavra, deixa eu apenas situar a vocês num contexto para que nós possamos saborear juntos essa pregação. Normalmente, quando eu venho pregar aqui, Deus já me dá, já tem um esboço, já tem uma palavra que eu preparei, está toda direitinho ali. E uma bênção isso, quando você prepara tudo de modo didático ali para ministrar os corações. Essa palavra não tem tanto isso, porque eu ainda estou mastigando ela no meu coração. Ela está viva no meu coração essa noite. Então, a pregação de hoje vai ser basicamente um devocional que nós vamos fazer juntos. Amém? Então nós vamos pregar juntos aqui hoje. Você vai ministrar comigo, eu ministrando com você. E eu tenho certeza, convicção que Deus falará profundamente aos nossos corações. Põe a mão no seu coração. Eu vou te ensinar uma oração bem rápida, mas que é muito poderosa se você fizer com sinceridade. Diga assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Mais uma vez: Senhor, fala comigo nessa noite. Amém. Se for sincero do seu coração, Deus fará a obra. Não tenho dúvidas disso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. E Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. Em algumas versões, todos os que estavam em aperto. Também os endividados e os descontentes, ou aqueles com um espírito desgostoso. E ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens com eles. Olha que interessante, vamos repetir. E Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. E havia ali cerca de 400 homens com eles. Maravilha, gente. Por que Davi ele foge para uma caverna? Porque o sucesso de Davi começou a incomodar pessoas muito poderosas. E normalmente, quando Deus age na sua vida, o inferno se incomoda. E o inferno levanta coisas, situações e também pessoas para mexer com você. Eu nem preciso dar exemplos, você sabe que essa é uma realidade. Você já deve estar se lembrando aí de umas 5 situações na sua vida. Neste caso, o sucesso de Davi incomodou Saul a ponto de uma inveja tão forte tomar conta do coração de Saul, que ele queria matar Davi. Quando Davi mata Golias, criaram um corinho de fogo lá em Israel. Criaram um worship, criaram um funk lá em Israel com o nome de Davi. E eu não sei como é que cantavam, se era worship, se era funk, se era música clássica, o que era. Mas a letra dizia assim, ó: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso mostra um nível de sucesso que Davi trouxe para a nação, muito maior do que aquele que Saul conquistou. Porém, nós precisamos vigiar, porque todas as vezes que Deus opera uma grande vitória na nossa vida, o inferno sempre se levanta para tentar nos abater. E às vezes nós precisamos fugir. Nesse caso, Davi foge para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna, o texto nos fala que os seus irmãos e os seus pais vão lá para ver Davi. Naturalmente, por serem irmãos, por serem os pais de Davi, estavam preocupados com o bem-estar deles. Porém, o segundo versículo é um pouco intrigante, porque a Bíblia nos dá características de 3 tipos de pessoas que começam a se ajuntar a Davi. São elas pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam em dificuldades e pessoas que estavam descontentes. Preste atenção comigo. Todos nós vivemos num constante processo seletivo. No dia de hoje, também na semana que vem, nós estamos tendo o Enem. É isso mesmo? Teve o Enem hoje? Teve, né? Inclusive eu achei que ia dar muito menos gente hoje por causa do Enem.
Mas, glória a Deus, a igreja está crescendo muito, para a honra e glória do Senhor. Então o Enem é um processo seletivo dos mais conhecidos na nação. Porém, existem outros processos seletivos. Eu me lembro que na minha época, lá no interior, quando eu falo na minha época, eu estou me sentindo já velho, né, rapaz? O sentimento vaza, não tem jeito. Mas lá no interior, na minha época, quando não tinha Enem ainda, quando alguém passava no vestibular, meu irmão colocava no outdoor da cidade, para ser inspiração para todo mundo. Quem pegou a época do vestibular, aquele vestibular, né? A pessoa passava 4 anos estudando o vestibular da UFBA. E se perdesse na UFBA, não tinha negócio de pegar a nota e botar em outra faculdade. Perdi, irmão, acabou, já era. E às vezes a prova da UFBA era na mesma data que outra universidade que você queria fazer também, você tinha que dividir. Era peleja. Processos seletivos que mexem com a nossa história. Se você assistiu Harry Potter, você sabe que um dos momentos marcantes da história é quando aqueles garotos chegam lá em Hogwarts, nem sei se eu falei direito, mas eles são escolhidos ali, cada um para uma escola, e aquilo define completamente a jornada daqueles garotos. Na nossa vida também, nós podemos ter a nossa jornada transformada por uma entrevista de emprego. Nós podemos passar por um processo seletivo na vida amorosa. Se você está com alguém hoje, de algum modo, você fez um processo seletivo pessoal para essa pessoa, e essa pessoa também fez para com você, amém? Você está entendendo? Todos nós estamos em constante processos seletivos. Porém, a Bíblia me diz, no mesmo livro de 1 Samuel, alguns capítulos antes, que Deus não vê como o homem vê. O homem só consegue olhar para o exterior, mas Deus consegue ver o... Deus consegue ver o... Não, devocional é junto hoje. Deus consegue ver o... Tem alguém aqui que trabalha em RH? RH? Alguém aqui trabalha em RH? Ninguém trabalha em RH aqui, pelo amor de Deus. Alguém? Ah, maravilha, glória a Deus. Gente, eu fiquei imaginando quando eu estava... Aqui é devocional, tá? Sei que a pregação também, devocional, a gente aplica. Eu fiquei imaginando, rapaz, isso aqui seria um super poder para quem trabalha em RH. Porque quem trabalha em RH, só pela experiência, pelo estudo, pela técnica, já consegue meio que entender ali quem está mentindo, quem não está. Tem padrões de resposta, padrões corporais, padrões de diversos tipos, que quem já está acostumado ali já identifica. Porém, o mais experiente dos recrutadores de recursos humanos, ainda assim vai deixar passar uma pessoa ou outra, no qual depositava grande expectativa, mas virá uma grande frustração, porque o homem só consegue ver o exterior, mas Deus também faz um processo seletivo, e o processo seletivo de Deus, muitas vezes é completamente contrário ao nosso. Nós sempre queremos ao nosso lado a melhor das pessoas pelo nosso critério. Você sempre sonhou em estar namorando, noivando ou casado com uma pessoa com o melhor critério que surgiu na sua mente. Há pessoas que sempre fizeram uma determinada listinha, um checklist pessoal, mental, daquilo que desejava para a pessoa amada. Há pessoas que fazem um checklist daquilo que desejavam para a sua carreira. Há pessoas que fazem uma espécie de processo seletivo mental, sempre desejando que ao seu lado estejam as melhores pessoas e as melhores oportunidades. Eu sinto te decepcionar, mas eu agradeço a Deus, porque Jesus tem um processo seletivo contrário. Quando os fariseus começam a questionar Jesus, ele está na terra discutindo com os fariseus há 2000 anos atrás. Os fariseus replicam de um lado, Jesus fala do outro. O clima começa a esquentar, os fariseus aumentam a voz, Jesus dá uma resposta que é sintomática. Jesus fala assim: os sãos, aqueles que já estão curados, eles não precisam de médicos. Eu vim para os doentes. O processo seletivo de Deus, ele tem o bom costume, vamos dizer, de escolher os piores. Agora olha que interessante, que quando Jesus fala essa frase, eu não vim para os sãos, vim para os enfermos, essa frase era o chamado tapa com luva de pelica. Porque na verdade, os fariseus também estavam enfermos na sua alma. Mas qual era a diferença? Eles não reconheciam a sua doença. Eu conheço algumas pessoas que fazem baterias de exame recorrentemente, mesmo sem terem nenhum sintoma. Porém, você vai concordar comigo que a maioria das pessoas só procuram médico quando sentem que estão enfermas. É verdade ou não é, gente?
Então a primeira coisa é que muitas vezes uma má notícia pode ser a melhor notícia que você recebe. Dizem por aí que no tratamento do câncer, por exemplo, quanto mais cedo você descobre aquela condição, mais fácil é de você se livrar daquela condição. Quanto mais avançado o câncer, mais difíceis e mais raras são as chances da pessoa sobreviver. Então digamos que você vai num médico e numa bateria de exames, sem que você saiba, sem que você tenha nenhum sintoma, o médico te dê a má notícia que você está com câncer, por exemplo. Eu reconheço que essa é uma péssima notícia. Eu perdi um parente muito próximo, muito querido, que sempre foi uma inspiração para mim recentemente, que foi vítima do câncer, infelizmente. Eu não estou sendo insensível aqui. Porém, observe que aquela má notícia, ela vai ser o start de algo bom, de um tratamento que vai te levar à cura. Um tratamento que por vezes é doloroso, que por vezes é cansativo, que por vezes é desgastante para o corpo e para a alma e para a família que está ali no entorno, mas é Ele que vai te levar à cura. Muitas vezes nós não desfrutamos do melhor de Deus, porque nós chegamos diante dos médicos e perdemos a oportunidade de reconhecermos que estamos doentes. Aí a Bíblia fala que Davi, nessa caverna de Adulão, se juntam a eles pessoas que todo mundo queria distantes. É preciso que você entenda como Deus fala através da palavra. Deus fala através de símbolos, Deus fala através de tipos. Tipos e símbolos são representações. Muitas vezes você está ouvindo a história de Davi, mas não está percebendo que aqui está demonstrado o amor de Jesus. Por exemplo, Davi é uma das principais figuras de toda a Bíblia, da representação de Jesus Cristo. Um dos títulos de Jesus é que ele é o filho de Davi. Em Romanos capítulo 1, por exemplo, quando o apóstolo Paulo começa a escrever a mais importante e trabalhada das suas cartas, olha o que ele diz, gente, Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas das escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. Quando Paulo vai atestar o messianismo de Jesus, a divindade de Jesus, ele apela para a descendência que Jesus fazia parte, a descendência de Davi. Quem aqui já começou a ler o Novo Testamento do início, Mateus capítulo 1? Quem aqui, gente? Mateus capítulo 1. Aí você vai todo empolgado, né? Você recebeu ali uma martelada na igreja, você tem que ler a Bíblia, miserável. Deus falou contigo, você vai todo empolgado. Não, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou ser um maratonista da Bíblia. Mas vou começar do Novo Testamento para ficar mais fácil. Aí você abre lá Mateus, aí começa Mateus. E fulano é filho de ciclano, que é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano. Tudo isso tem um motivo. Deixa eu dar um parênteses para você, uma curiosidade bem interessante que vai edificar a sua vida. Mateus, ele escreveu inicialmente o seu evangelho voltado para os judeus. O objetivo de Mateus era alcançar os povos judeus. E para que Jesus fosse de fato reconhecido como Messias, a primeira pergunta seria sobre a descendência de Jesus. Espera aí, se ele não for da descendência, já descarta. Independente do milagre, independente da história, independente do discurso, se não for da descendência, não é o Messias. Então Mateus começa o seu evangelho falando de duas coisas: que Jesus, ele é da descendência de Davi e da descendência de Abraão. E é interessante que Mateus traz 3 sequências de 14 gerações. 3 sequências de 14 gerações. Agora, se você tiver um pouco mais de curiosidade e mergulhar mais profundamente ainda na teologia, você vai perceber que não são todos os antecedentes de Jesus que estão ali. Mal comparando, só para título de entendimento aqui, mal comparando, é como se eu falasse assim, olha, o futebol brasileiro de Pelé, de Zico, de Romário, de Ronaldo, de Ronaldinho Gaúcho. Eu estou citando grandes nomes, mas é óbvio que eu não preciso falar de todos os jogadores que já surgiram no Brasil. Quem está entendendo, gente? Só de falar desses nomes, você já identifica ali um estilo de jogo que é brasileiro. Então Mateus, ele escolhe 3 categorias com 14 descendências cada. Agora, olha que detalhe. Por que Mateus escolheu esse número, Tiago?
Havia uma técnica rabínica, e até hoje existe, chamada gematria. Vou até falar devagar para você entender isso. Uma técnica rabínica chamada gematria. Essa técnica atribui números a letras. O nome de Davi, no original, é DWD. A soma dessas letras dá 14. D é o número 4, W é o número 6. DWD. 4 mais 6 mais 4. 4 mais 6? 4 mais 6? Não, tipo, eu sei que quem fez o Enem mesmo está saindo da prova agora, mas não mata de vergonha o tio, não. 4 mais 6, gente? Com mais 4? Quando Mateus faz essas 3 sequências de 14, talvez você que é brasileiro, século 21, não está entendendo nada. Você quer passar aquela parte, Tiago, mostra logo a parte que Jesus faz milagre. Mas para um judeu que estava lendo aquele evangelho escrito por Mateus, mas Mateus está colocando tanto nas linhas quanto nas entrelinhas uma prova de que Jesus vem da descendência do Messias. E ele está colocando ali uma digital teológica e rabínica de que Jesus se identifica como filho de Davi. Então olha como a história de Davi, ela é recheada desses símbolos. E o fato de Davi aceitar todos esses rejeitados para estarem com ele na caverna de Adulão, nos lembra que Jesus olhou a nossa condição, podres pelo pecado, feridos pelo pecado, estragados pelo pecado, e falou para mim e para você assim: eu te aceito. Nós temos um mau costume, e eu tenho também, porque não dá para parar na hora do apelo para explicar isso aqui teologicamente. Então a gente meio que atropela. Mas a gente faz o apelo assim, né? Quem quer aceitar Jesus, né? Parece que Jesus está com uma bandeja e você fica assim: não, vou ver se eu quero isso aí mesmo. Essa oferta da Claro aí, essa promoção com 20 gigas. Mas na verdade, é Jesus que nos aceita. Quem está entendendo? Se eu for parar para explicar isso na hora do apelo, o cara que está ali com o coração acelerado, emocionado, não esqueça, acabou, já quebrou o clima. Mas na verdade, nós temos que entender que nós é que fomos aceitos por Jesus. Agora, olha que interessante. O escritor, ele coloca 3 categorias de pessoas que estiveram ali com Davi. Primeira categoria, pessoas em dificuldade. Segunda categoria, pessoas endividadas. Terceira categoria, pessoas descontentes. Eu fazendo meu devocional lá em casa, eu quero fazer o devocional com você também. É interessante que lá na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo traz uma definição do que é o reino de Deus. Vamos projetar aqui, Romanos capítulo 14, versículo 17, por gentileza. Paulo traz uma definição do que é o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Interessante que cada uma dessas características se encaixam especificamente no tipo de pessoas que se juntaram a Davi ali. Pessoas que estavam descontentes, pessoas que estavam endividadas e pessoas que estavam em dificuldade. Na NVI está escrito assim, pessoas em dificuldade. Na Almeida Corrigida Fiel está escrito pessoas que estavam em aperto. Você já ficou com sua mente apertada em algum momento? Já estou com a mente apertada, estou com o bolso apertado, estou com o coração apertado. Várias vezes, cadê quem foi que falou aqui várias vezes? Rapaz, super me identifiquei. No final do culto ali, pode pedir oração na intercessão. Aí se apresenta meu nome também, ore por mim, pelo irmão Tiago, viu? Vai dar certo demais, rapaz. Inclusive o Vitória, né? Vamos continuar pregando, né? É luta, viu? Então, essa vida em aperto, ela é uma realidade para todos nós. Ela é uma expressão, eu não sei onde surgiu essa expressão, mas eu vejo muitos baianos utilizando ela. Não vejo pessoas de outros estados falando tanto. Mas é uma expressão que traz uma clareza de significado. Sei que eu falei aqui, que já ficou com a mente apertada, a irmã ali, você falou várias vezes. Quase que ela falou que Tiago, eu estou com a mente apertada aqui agora. Você apertou minha mente agora. E é interessante que o Senhor Jesus fala assim, ó: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje em dia, o maior nível de aperto que nós temos, não é o aperto físico, não é o aperto financeiro muitas vezes, mas é o aperto mental e do coração. Nós nunca tivemos tantas pessoas padecendo de questões emocionais como nos dias de hoje.
Pela manhã nós tivemos a pregação do pastor Davi Lago, e ele lançou um livro que fala sobre a ansiedade. E é interessante uma frase dele que ficou no meu coração, até postei no Instagram, que ele falou que ansiedade é como tentar viver 1000 dias em apenas um. Dizem por aí que ansiedade é tentar antecipar o futuro. Tem várias definições de ansiedade, mas a grande verdade é que hoje está sendo cada vez mais raro você encontrar uma pessoa que não esteja passando por algum nível de ansiedade. Isso quando não é você a pessoa que está em ansiedade crônica. Irmão Thiago já estava até pensando em pedir oração pessoal da intercessão ali no final, que eu estou ansioso. Aí o apóstolo Pedro fala assim, em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Eu não quero ser repetitivo, mas pela manhã o pastor Davi Lago falou uma ilustração tão interessante, e ele conta aqui uma determinada, é uma história, uma anedota, mas que ajuda muito a gente a entender esse texto de 1 Pedro 5,7. Ele diz que um homem estava com uma carga bem pesada nas costas, andando sozinho, né? O homem está com a carga pesada nas costas, andando sozinho. Aí vem um outro homem na carroceria, passa e pergunta a ele: você quer uma carona? Sobe aí na carroceria com seu peso, eu vou te carregar. O cara estava lá com o cavalo, o burro, o jumento, sei lá, e colocou o cara na carroceria. Olha que interessante, o cara estava com peso no chão, ele agora subiu na carroceria do cara que ajudou ele. Está todo mundo aqui comigo? Eu sou péssimo contando história, mas vocês estão entendendo, né? Glória a Deus. Vamos lá, aí o cara subiu na carroceria. O cara subiu na carroceria e continuou com um saco pesado nas costas. Aí o amigo olhou assim e falou: olha, você pode botar a sua carga na carroceria, para não ficar segurando aí. Aí o amigo falou assim: ó, não, eu não quero incomodar, porque eu não gosto de incomodar muito. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda, gente? Não quero incomodar muito, não quero ser, sabe, inconveniente. Aí o cara da carroceria falou assim: ó, querido, eu já estou carregando o seu peso e o peso da sua sacola. Isso é muito forte. Porque no momento em que você subiu na carroceria de Jesus com suas cargas, Jesus já está carregando você e as suas cargas. Só que não dá para você ficar ainda em cima da carroceria segurando as cargas nas costas. Lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes nós queremos fé para avançar, porém muitas vezes é preciso ter fé para descansar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que isso é irritante, mas ajuda a gravar, Isso é irritante. Bagunça, sacode a pessoa que está do seu lado. Sacode mesmo. Sacode. Fala assim, ó, você precisa... Não, calma, segura. Meu Deus, tomei um susto. Rapaz, a irmã ali. Fala assim, você precisa de fé para descansar. Gente, é muito mais difícil ter fé para descansar do que fé para avançar. Fé para avançar, faz um louvor aqui, ministério de louvor, Messinha cantando aqui, Jeová Jireh, já o que houve, meu irmão ficou louco, ele não vontade de voar, uma coisa muito, não, vamos para cima, vamos guerrear, eu vou vencer e tal. Só que às vezes Deus quer pegar todo esse ímpeto que é verdadeiro, que é do céu, que é bênção, para dizer assim, ó, agora que você está com ímpeto de me obedecer, a minha ordem para você é, descanse. Sabe por que descansar é difícil? Porque descansar é um ato onde você está depositando a tua confiança no que o outro vai fazer. Gente, pior coisa para o juízo de alguém é você ficar na dependência dos outros. Porém, o nosso Deus nos ensina que nós precisamos descansar. Posso falar uma coisa para vocês? Devocional aqui? Olha só. Jesus trabalhou, Deus, Jesus, Espírito Santo, todo mundo lá. Todo mundo trabalhou. Primeiro dia da criação, segundo dia da criação, terceiro dia, quarto, quinto, sexto. No sétimo dia ele... Pergunto para vocês, Deus estava cansado? Deus se cansa, gente? Sim ou não? Deus estava cansado então? E por que ele descansou antes de estar cansado? Porque ele era preguiçoso? Não. Porque ele queria ensinar que o descanso é uma disciplina. Você não precisa esperar ficar estafado para descansar. Descansar faz parte da rotina daqueles que confiam no Senhor. Quando você descansa, você entrega. Quando você entrega, você confia. Quando você confia, você recebe o melhor dele. É interessante que, quando o apóstolo Paulo falou que o reino de Deus é justiça, paz e alegria,
eu penso que para as pessoas em dificuldade que se juntaram a Davi, fala sobre um reino de paz. Muitas vezes, como costume cristão, a gente não costuma valorizar isso. Assim, por repetir tanto, a gente não leva a sério. Mas olha que interessante a saudação que o crente dá, né? Graça e paz. Não tem aqueles irmãos que, assim, vamos lá, né? Quando eu era da igreja lá no interior e tal, mais novo, o pessoal mais tradicional e tal, não tinha alguma oportunidade aqui de fazer uma saudação na igreja. Quem é do tempo da saudação aí, gente? Da saudação. Saudação, para quem não pegou a referência, é o seguinte: você pega assim, uma oportunidade de abrir um versículo e falar 2, 3 minutos. É uma forma até de ir exercitando dos irmãos. E aí você chegava ali para poder tirar a onda de pregador. Você falava: saúdo, amada igreja, com a doce e gloriosa graça e paz do Senhor Jesus. Não quero ser irreverente com quem faz isso de todo o coração. Eu quero, na verdade, chamar a sua atenção para o fato de que às vezes nós embelezamos as palavras e não entendemos o significado delas. Quando você vai lá para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro que muitas vezes desperta mais medo das pessoas, Jesus começa o livro saudando a igreja com graça e paz. O livro mais tenebroso, o que desperta mais medo, o cenário de maior angústia. Mas antes de você entrar no cenário, Jesus já liberou a paz que você precisa para tudo que você vai passar. Paz não é euforia. Euforia você tem quando come um alimento que você desejou muito. Euforia você tem quando recebe a notícia do aumento de salário. Euforia você tem quando o seu time de futebol ganha. Paz é diferente. Paz é mesmo no dia mais triste da sua vida, você permanecer descansando no fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Lembra do parente que eu citei, meu tio, que infelizmente faleceu de câncer algumas semanas atrás? Era pastor, inclusive. E foi um dia muito triste para toda a nossa família. Eu fui no enterro dele lá em Sergipe. Gente, a cidade parou. Foi um negócio assim, ele era uma referência para toda a cidade, para diversas cidades. Muitas pessoas muito, muito, muito tristes, e eu no meio delas. Mas diante daquela tristeza profunda, em nenhum momento eu perdi a paz. Eu não estava ali dando risadinha, olha, estou feliz. Não. O momento é de chorar. O momento é de lamentar. Tiago, você queria que ele permanecesse? Com certeza. Pela minha vontade seria eterno. Entende, gente? Porém, mesmo que eu estivesse triste, o meu coração permaneceu em paz. Eu sei que ele está num bom lugar. Eu sei que Deus tem uma vontade que é melhor do que a minha. Eu sei, eu confio e eu prego para o meu coração, e quero te ensinar isso hoje. Você precisa pregar para o seu coração de que Deus sabe cuidar das coisas melhor do que você. Amém? Vamos avançar, que o horário está avançando. Nosso devocional aqui. Interessante que o segundo tipo de pessoas eram pessoas endividadas. E a Bíblia fala que o Espírito Santo fará um pix na sua vida. Não, brincadeira, calma. Mas é interessante que o pecado, gente, ele é uma dívida. E é uma dívida impagável. Existem dívidas que são impagáveis. Mas como é que você faz para pagar uma dívida que é impagável? Pensa aí. Como é que você faz para pagar uma dívida que é impagável? Só colocando algo de valor inestimável. Interessante que quando Adão e Eva eles pecam no Éden, a Bíblia fala que eles ficam envergonhados de si, eles se veem nus, têm vergonha, eles pegam uma folha de figueira para poder cobrir a nudez. Olha que loucura. Eles acharam que com uma folha de figueira ia resolver. Aí, não suficiente a isso, eles acharam de se esconder num arbusto. Deus vinha toda tarde conversar com eles, tete a tete, tomar o cafezinho da tarde com Adão e Eva. Aí eles se esconderam no arbusto. A Bíblia fala que Deus ele entra no jardim do Éden falando assim, Adão, onde estás? Gente, você acha que Jesus sabia onde Adão estava, sim ou não? É claro que Jesus sabia. Só um momentinho, a garganta aqui está uma luta. É que nem uma criança que está mentindo para você, você já sabe, e você dá a oportunidade da criança de confessar. Minha mãe tinha muito isso, né? Depois que foi crescendo um pouquinho eu percebi, mas antes eu não sabia. Minha mãe falava, se confessar, se não mentir, a surra é menor. E na verdade eu percebi com o passar do tempo que ela estava ali me ensinando
que muito melhor do que alguém descobrir os seus erros é você confessar e reconhecer os seus erros. Entende, gente? E Deus vai ali. Interessante, eu fico pensando, Deus observando Adão e Eva, tentando cobrir a sua nudez com a folha de figueira. A Bíblia fala que Deus fez vestimentas de pele para Adão e Eva. Sabe por quê? A folha de figueira era uma tentativa humana de cobrir a vergonha pelo pecado. E todas as tentativas humanas de cobrir a vergonha pelo pecado são falhas. É insuficiente, não tem como você pagar pelo seu pecado. Mas Jesus, ele faz um sacrifício no Éden. Ele mata um animal. Um animal inocente morre no Éden, para que pelas vestes desse animal inocente morto no Éden, a vergonha de Adão e Eva fossem cobertos. Isso te parece com alguma coisa na Bíblia? Muitos e muitos anos depois, o Cordeiro de Deus imolado morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. E só Jesus consegue pagar o débito dos pecados da nossa vida. Se pecados são dívidas e débitos no mundo espiritual, você precisa entender que sangue é uma moeda de muito valor no mundo espiritual. Não à toa é por conta disso que diversas religiões ainda hoje utilizam derramamento de sangue de animal. Faz um sacrifício de um animal para agradar uma determinada entidade e quer daquela entidade uma resposta. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, o conceito de propiciação. Só precisa levantar a mão, não vou fazer você vir aqui. Eu não vou fazer você vir aqui explicar não, tá? Pode confiar. Quem aqui sabe o que é propiciação? Você sabe mesmo? Quer vir aqui? Não, brincadeira, calma, segura. Quem aqui do lado de cá? Lá de cá. Poucas pessoas. Propiciação, gente, é um sacrifício feito para aplacar a ira de uma divindade. Propiciação, rapaz, lira armação é cultura, né? É um sacrifício feito para aplacar a ira de uma divindade. Por exemplo, lá em Cesareia de Filipe havia um templo consagrado ao deus Pan. Pan, de onde vem a palavra pânico. E eu nunca tinha entendido, rapaz, como é que alguém vai adorar o Deus do pânico? Aí depois eu vim entender o conceito de propiciação. Você ia lá oferecer um sacrifício ao Deus do pânico para que ele não colocasse pânico em você. Quem está entendendo? Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, nós falhamos. Nós estamos diante da mira de Deus, merecendo a ira de Deus. Mas alguém se coloca na nossa frente, aleluia, para aplacar a ira que deveria cair sobre nós. Porém, sangue de animal tem um preço. Sangue de seres humanos tem outro preço. É como se fosse comparar o real e o dólar como moeda. 10 reais é uma coisa, 10 dólares é outra coisa. Moedas possuem valores, quem está entendendo? Porém, sejam homens, sejam animais, assim como toda moeda um dia tem fim, o sangue ele acaba o seu valor. Para que o sangue seja infinito, tem que ser alguém sem pecado. É por isso que Jesus, ele foi gerado sem pecado. Não poderia ser um super-homem a morrer. Não poderia ser um super-ícone a morrer. Precisaria de alguém que pagasse por um débito eterno. Eu me lembro que eu jogava o jogo The Sims. E no The Sims você tinha a manha de colocar dinheiro eterno ali no personagem, né? Eu começava a gastar à vontade, porque afinal de contas ia ter dinheiro sempre. Você fazia isso também? Olha, confirmou ali, viu? Rapaz, no jogo sempre faz essa manha. Mas é interessante que no mundo espiritual, Jesus ele derramou o sangue dele há 2000 anos atrás. Você pecou ontem, você pecou hoje, você infelizmente ainda vai pecar durante a sua vida. Mas o preço já foi pago. Porque o sangue de Cristo permanece nos purificando de todo o pecado. Quando na caverna de Adulão a Bíblia fala que os endividados chegaram até Davi, ele está falando de mim, de você. Mas para que você receba esse depósito de valor espiritual na sua vida, você precisa reconhecer a sua necessidade. Em João capítulo 16,
Jesus fala que o Espírito Santo nos viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como é que o Espírito Santo nos convence do pecado? Eu estou pregando e de algum modo você está sendo convencido no seu coração de que precisa mudar de vida. Isso não sou eu, é o Espírito Santo. Eu sou no máximo o meio pelo qual Deus faz isso. Mas existem outros meios em que Deus pode agir, amém? Porém, quando o Espírito Santo fala de fato ao seu coração, todo o seu orgulho começa a cair por terra. Em Mateus capítulo 5, gente, tem um dos versos mais mal compreendidos da Bíblia, quando está escrito assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí dá uma polêmica: o que é pobre de espírito? O que é pobre de espírito? É muito simples ali, fique tranquilo. A palavra pobre no grego, nós temos duas opções para traduzir pobre para português. A primeira é penês. Fala comigo, penês. P-E-N-E-S, penês. Essa é uma palavra grega, você pode traduzir como pobre. A segunda palavra é pitocos ou pitocós. Não me peça para soletrar. Então você tem uma dúvida. Quando a Bíblia fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, é penês ou pitocos? Vamos lá. O penês é o cara que está apertado, mas ele consegue pagar as contas. Ele está com o boleto vencendo, a luz pode estar até em atraso na casa dele. O aluguel ele já não sabe mais dar desculpa para a pessoa que alugou para ele. Mas ele vai ter o comer amanhã. Vai acordar, vai ter um pão com manteiga, um café com leite para ele. Ele vai almoçar. Se tiver uma emergência, ele precisar ir em tal lugar, ele tem um carro, bota uma gasolina e vai lá. Ele é pobre no sentido de não ter uma folga para ir na Disney, por exemplo. Mas ele consegue se manter aqui. Quem está entendendo? Esse é o penês. É limitado, mas consegue se virar. O pitocos é o miserável. É o cara que sozinho ele não consegue se manter. Por exemplo, na parábola do rico e de Lázaro, o mendigo ali é um pitocos, é um miserável. Com certeza, você conhece alguma história de alguém que é tão pobre, então chegou a um estado de tamanha desgraça social, que se alguém não ajudar ali, a pessoa não tem saída. Esse é o pitocos da Bíblia. Quando você lê bem-aventurados os pobres de espírito, lá está escrito assim, ó, bem-aventurados os pitocos, ou seja, aqueles que reconhecem as suas completas misérias. Tiago, talvez você não esteja vendo tanto valor em mim. Não, eu vejo valor em você, porém o valor que existe em você foi Deus que colocou, porque sem Deus nós somos completamente miseráveis. E uma das métricas para você saber se o Espírito Santo já está agindo na sua vida é o quanto você se percebe miserável diante de Deus. Se há ainda um orgulho interno, ainda existem fortalezas a cair, mas o mesmo Espírito que convence do pecado, ele também convence da justiça. Ele mesmo te diz que você precisa mudar de vida. Ele não toca o terror em você não, ele fala assim, ó, você precisa mudar de vida e tem uma saída para você. E aí você começa a ser apresentado à pessoa de Jesus. Os endividados que estão em Jesus receberam um pagamento, porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário, amém? E para nós encerrarmos aqui, o terceiro tipo de pessoa, eram pessoas que estavam descontentes. E eu gosto de um versículo lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Para nós encerrarmos aqui, eu penso que nós, como sociedade ocidental, temos uma profunda dificuldade de lidar com o sofrimento. Nós entendemos o sofrimento como algo que não deve fazer parte da nossa vida. Gente, Jesus foi o cara certo, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Isso significa que o sofrimento não é uma punição por você estar fazendo algo errado. O sofrimento muitas vezes é uma escola de Deus. Tiago, me mostra na Bíblia que essa não é uma frase de Instagram que gera compartilhamento. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Aprove ao Pai aperfeiçoar o Filho através do sofrimento. O sofrimento que muitas vezes nós tentamos evitar, pode ser a escola que vai nos ensinar a viver aquilo que nós tanto queremos viver. E quando a Bíblia fala desses descontentes,
que vieram na caverna de Davi, que vieram na caverna de Adulão. Nós precisamos entender que existem sofrimentos que são sem sentido. E na verdade, você vai concordar comigo aqui, nós já estamos encerrando. Parafraseando o pastor Diogo, né? Já estamos encerrando. Mas quem está gostando, diga amém. Glória a Deus. Tem sofrimentos que são leves, outros médios, outros graves. Está todo mundo aqui comigo? Ok? Só que, pare para refletir comigo um pouco. O problema em si não é o sofrimento, é a ausência de sentido. É a ausência de propósito. Quando você adiciona um propósito relevante ao sofrimento, ele passa a valer a pena. Se eu mandar você ficar aqui de pé com os braços estendidos, com 5 quilos de cada lado, para não ganhar nada, você vai pensar: Tiago, você está me tirando como otário. Eu nunca vou fazer isso aí. Mas se eu falar a mesma coisa e disser assim: ó, se você ficar 10 minutos com 5 quilos de cada lado aqui, sem deixar o braço cair, eu vou te dar R$1 milhão. Olha, teve gente que deu glória a Deus aí, ó. Rapaz, o negócio... Por quê? Eu adicionei um propósito. Quem está entendendo? Dizem por aí que um parto natural de uma mulher, quando o bebê está saindo ali, normalmente a mulher sente uma dor semelhante a um homem quebrando 20 ossos do corpo ao mesmo tempo. As irmãs que são casadas aí, que o esposo já ficou com febre, né? Homem com febre, você já viu, né? É a 7ª praga do Apocalipse. Vai acabar o mundo, não sei o que e tal, me salva, eu vou morrer. Rapaz, eu passei por uma infecção alimentar recentemente. As mulheres não entendem isso, mas eu realmente achei que eu ia morrer. Né? Agora você imagine, você é homem, ter 20 ossos do corpo quebrado ao mesmo tempo. Tamanha dor. E as mulheres passam por isso. Aquelas que querem ter filhos naturais, enfim. Tem outros métodos hoje. Mas olha que dor profunda. Aí a mulher passa aquele sofrimento todo. Algumas, o trabalho de parto dura 1 hora, 2 horas, 3 horas. Outras, chegam a 48 horas de trabalho de parto. Você não sabe quando começa, quando vai terminar. E aí depois de passar todo aquele sofrimento, toda aquela dor, inclusive a dor é tamanha que algumas mulheres não resistem e perdem a vida. O que é de se lamentar. Porém, aquelas que sobrevivem, depois de toda aquela dor, quando elas pegam o bebê no colo, a sensação que elas relatam é: se precisasse, eu passaria por tudo isso de novo, porque o prêmio vale a pena. O que danifica a nossa expressão de sofrimento aqui na terra é que nós não entendemos o propósito pelo qual sofremos. Muitas vezes Deus permitirá que você passe por propósitos, não para te matar, mas para gerar frutos na sua vida. Assim como uma mulher, ela está gestando e ela tem todo esse processo que eu acabei de explicar, e ao final ela tem um prêmio que ela diz assim: eu passaria por isso tudo de novo, por amor a este bebê. Dessa mesma forma, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, quando você entende os planos de Deus na sua vida, quando você conhece o Deus que você serve, quando você conhece o coração do Senhor que prometeu coisas sobre você, você pode olhar para toda a jornada de sofrimento da sua vida e dizer: vai valer a pena, porque eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o grande dia. Aí Marcos Almeida diz uma frase que é muito linda, e ele fala assim: toda dor é por enquanto. As dores sem Jesus, elas são insuportáveis, mesmo que por poucos minutos. Porém, quando Jesus é o capitão do nosso coração, toda dor é por enquanto. Há milênios atrás, quando essa cena aconteceu e aqueles homens bateram na caverna de Adulão, foram 400 homens que provavelmente as suas famílias, os seus amigos estavam dizendo: graças a Deus que esse cara foi embora daqui. Graças a Deus que é menos um enchendo o saco. Toda sorte de gente desprezível. Deixa eu resumir a história. Davi se torna o rei, e esses 400 homens, completamente desprezíveis, completamente rejeitados, mas que foram aceitos por Davi,
Esses homens se tornam uma guarda de elite no reino de Davi, que fizeram feitos poderosos sobre a liderança de Davi. Sabe o que eu quero te dizer? É que talvez você seja um rejeitado na sua família, talvez você seja um rejeitado no seu seio social, pior, talvez você seja um rejeitado para si mesmo, talvez você mesmo se machuque se rejeitando, mas existe um Deus, aleluia, sob o qual, se você colocar a sua vida debaixo da liderança dele, se você colocar o seu coração debaixo do comando dele, se você entrar na caverna de Adulão com ele, ele vai mudar a tua história, ele vai te fazer um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira, ele vai te fazer alguém que vai ter uma história brilhante aqui nessa terra. Se coloque de pé nesse lugar. Lá na semana da crucificação, eu começo a pensar ali no sofrimento que os discípulos tiveram. Quem aqui assiste a série The Chosen? The Chosen. Várias pessoas. Ainda não chegou a parte da crucificação, mas mesmo no início da série, ali é uma série sobre Jesus, tá, gente? Para quem nunca assistiu, uma série sobre Jesus e os discípulos. E você começa a perceber, mesmo nos primeiros capítulos da série, a tensão que já havia, porque andar com Jesus era meio perigoso. Jesus podia ser preso, ser morto a qualquer momento, e você junto. Você imagina numa quinta-feira, Jesus no Getsemane, suando sangue, alma angustiada até a morte, clima de tensão que estava na quinta-feira. Jesus é preso numa sexta-feira, o clima de tristeza que estava na sexta-feira. No sábado, Jesus está morto, e a expressão bíblica nos dá a entender que muitos dos discípulos desanimaram real. Alguns que eram pescadores voltaram a pescar, com um sinal de que, olha, a revolução deu errado, vamos voltar para a vida antiga. Alguns, por causa da morte de Jesus, pensaram, não, ele não é o Messias, porque se ele fosse de fato o Messias, ele não morreria, ele iria derrotar o Império Romano. O clima na quinta-feira era de tensão, o clima na sexta-feira era de tristeza, o clima no sábado era de luto, mas no domingo pela manhã, aleluia, no domingo pela manhã, aleluia, no domingo pela manhã, o túmulo de Hitler está cheio, mas os seus seguidores estão vazios. O túmulo de todos os faraós estão cheios, mas os seus seguidores estão vazios. O túmulo dos imperadores romanos estão cheios, mas os seus seguidores estão vazios. O túmulo de muitos ícones da história estão cheios, mas os seus seguidores infelizmente permanecem vazios. O túmulo de Jesus está vazio, mas o coração dos seus seguidores está cheio, porque ele venceu, porque ele venceu, porque ele venceu, e porque ele venceu, então nós somos aceitos, nós temos nova vida, nós podemos caminhar em paz com Deus. E nós podemos adentrar esse reino de Deus, que é justiça, que é paz e que é alegria no Espírito Santo. Feche os seus olhos, faça uma oração nesse momento, enquanto o louvor vai cantar uma canção. Esse é o seu momento com Deus, eu não vou interferir. Faça a sua oração com Deus. É o seu momento nessa noite. O Senhor já falou e está falando contigo. Aleluia. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cercas, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço
conheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Desconheço um outro amor assim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Deixa eu fazer uma pergunta especial aqui. Tem alguém aqui que gostaria de fazer uma aliança com o Senhor Jesus nessa noite? Fazer ou refazer uma aliança? Se tiver, faça um sinal com sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus? Esse não é um convite para você fazer parte de uma religião, mas esse é um convite para você estar em paz com Deus. É um convite onde você reconhece que é aceito por Deus e uma nova história está reservada para você. Tem alguém aqui nesse lugar que quer fazer essa aliança? Nós vamos fazer uma oração por você. Faça um sinal com a sua mão. Tem alguém? 2 pessoas aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida delas. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém aqui nesse lugar que quer fazer uma aliança com Jesus? Faça um sinal bem alto com a sua mão para que eu veja. Bem alto, bem alto. Tem mais alguém? Mais alguém? Se não há, nós precisaremos encerrar para fazer a ceia do Senhor. Então eu quero convidar essas 2 irmãs para virem aqui à frente, bem rapidamente, bem rapidamente. Vem aqui, por gentileza. Pedir ao pastor Paulo para já assumir aqui, vai fazer também a ceia do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dela, gente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus as abençoe grandemente em nome de Jesus. Pastor Paulo.